Espero que não me julguem pelo que vos vou contar, pois vai ser muito difícil dizer estas palavras. Vou contar-vos a minha história de como entrei numa relação com o pastor da minha igreja, sem que o meu marido soubesse. No final deste vídeo, vão saber tudo, incluindo a reação do meu marido quando descobriu. Por isso, inscrevam-se no canal e vamos à minha história. Durante 10 anos, o meu casamento com o Miguel tinha sido previsível, confortável, mas sem emoção. Cada dia era uma réplica do anterior, uma rotina que me consumia lentamente o espírito. Foi nesse momento de desespero que decidi procurar outra coisa, algo que preenchesse o vazio que estava a crescer dentro de mim. A igreja local tornou-se o meu refúgio. No início, ia aos domingos de manhã, procurando conforto nas palavras do sermão e na comunidade que me rodeava. Foi aí que o conheci, o pastor André. Alto, com olhos bondosos e um sorriso que iluminava a sala, André tinha um carisma magnético que atraía toda a gente à sua volta. O nosso primeiro encontro foi um acaso. Depois de um culto particularmente comovente, aproximei-me dele para lhe agradecer as suas palavras. O André ouviu-me atentamente, com os olhos fixos nos meus, enquanto partilhava os meus pensamentos. Era o início de algo que nenhum de nós poderia ter previsto. Com o passar das semanas, as nossas conversas tornaram-se mais frequentes e mais profundas. Partilhamos os nossos medos, as nossas esperanças, os nossos sonhos. O André compreendia-me de uma forma que o Miguel nunca tinha compreendido. Senti que podia ser eu própria com ele, sem máscaras nem fingimentos. Lembro-me perfeitamente da primeira vez que senti aquela faísca entre nós. Estávamos no escritório dele, a discutir uma passagem da Bíblia. As nossas mãos tocaram-se acidentalmente e senti uma corrente elétrica a percorrer-me o corpo. Os nossos olhos encontraram-se e por um momento o mundo parou. Eu sabia que era errado, que era proibido, mas não podia negar o que estava a sentir. A partir desse momento, a nossa relação mudou. Começamos a ver-nos fora da igreja, em cafés discretos e parques remotos. Cada encontro era uma mistura de excitação e culpa. Sentia-me viva pela primeira vez em anos, mas o peso do meu casamento e dos nossos votos assombrava-me. O primeiro beijo aconteceu no escritório dele, num domingo depois da missa. Todos tinham saído e estávamos sozinhos a discutir um projeto de caridade. De repente, as palavras desvaneceram-se e tudo o que restou foi a tensão entre nós. André aproximou-se lentamente, a sua mão acariciando a minha face. Quando os nossos lábios se encontraram, senti o meu mundo desmoronar-se e reconstruir-se ao mesmo tempo. À medida que a nossa relação se intensificava, o mesmo acontecia com a minha culpa. Todas as noites, quando me deitava ao lado do Miguel, sentia que o estava a trair. Não só com as minhas ações, mas com cada pensamento dedicado ao André. O Miguel, alheio a tudo isto, continuava a ser o seu marido habitual, atento e carinhoso, o que só aumentava o meu tormento. Mas eu não conseguia parar. O André tornara-se o meu vício, o meu escape de uma vida que já não reconhecia como minha. Vimo-nos cada vez com mais frequência, arranjando desculpas para os nossos encontros. Comissões da igreja, projetos comunitários, tudo para justificar o nosso tempo juntos. No entanto, o universo tem uma forma cruel de equilibrar as coisas. O Miguel começou a desconfiar, reparou nas minhas ausências, nas minhas mudanças de humor, na forma como a minha cara se iluminava quando eu falava da igreja e do André. Começou a acompanhar-me às missas de domingo, com os olhos a perscrutar cada interação entre mim e o André. A tensão em casa tornou-se insuportável. Os jantares silenciosos, as perguntas com duplo sentido, os olhares desconfiados. Sentia-me como se estivesse a viver à beira de um precipício, sabendo que a qualquer momento tudo poderia desabar. O ponto de viragem aconteceu durante um jantar em nossa casa. O Miguel tinha convidado o André, supostamente para discutir um projeto da igreja. O ambiente estava carregado de uma tensão palpável. Sentia os olhos do Miguel sobre nós, analisando cada gesto, cada palavra. A certa altura da noite, o Miguel fez um comentário aparentemente inocente sobre fidelidade e compromisso. Os seus olhos fixaram-se nos meus, desafiantes.
O André, desconfortável, tentou mudar de assunto, mas o mal já estava feito. Nessa noite, depois de o André se ter ido embora, eu e o Miguel tivemos a nossa primeira grande discussão. Embora ele não acusasse diretamente, as suas insinuações eram claras. Senti-me encurralada, dividida entre a verdade e a necessidade de proteger o que tinha com o André. A minha história ainda não acabou. Por favor, considerem subscrever o canal. Obrigado. Voltemos à história. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções. O Miguel tornou-se distante e frio, enquanto os meus encontros com o André se tornaram mais desesperados e apaixonados. Sabíamos que estávamos a caminhar sobre gelo fino, mas nenhum de nós conseguia voltar atrás. O momento que mudou tudo aconteceu numa manhã de domingo. O Miguel tinha insistido em acompanhar-me à igreja, o que não era habitual para ele. Durante o sermão, reparei que os seus olhos se desviaram do André para mim, ligando os pontos invisíveis da nossa traição. Foi então que o impensável aconteceu. A meio do sermão, o Miguel levantou-se bruscamente. Com uma voz trêmula, mas firme, confrontou-me a mim e ao André em frente de toda a congregação. Há quanto tempo me andam a enganar? A sua pergunta ecoou pela igreja silenciosa. Senti o mundo parar. Os rostos da congregação viraram-se para nós, alguns confusos, outros horrorizados. O André, pálido e a tremer, fez o que eu nunca esperei. Ele confessou-se. À frente de toda a gente, admitiu a nossa relação, pediu desculpa à congregação, ao Miguel e a Deus. Fiquei paralisado, sem conseguir falar ou mexer-me. O Miguel, com lágrimas nos olhos, saiu a correr da igreja. As consequências foram imediatas e devastadoras. O meu casamento, como era previsível, acabou em divórcio. O Miguel recusou-se a falar comigo para além do que era necessário para os procedimentos legais. A casa que partilhamos durante uma década tornou-se uma recordação dolorosa que tive de deixar. O André foi transferido para outra paróquia, numa cidade distante. A nossa última conversa foi breve e dolorosa. Ambos sabíamos que o que tínhamos estava manchado pela traição e pela mentira. Separamo-nos com a amarga consciência de que o nosso amor, por mais intenso que fosse, tinha causado demasiados danos para sobreviver. A comunidade que me tinha abraçado virava-me agora as costas. Sussurros e olhares de desaprovação seguiam-me para onde quer que eu fosse. Perdi amigos, respeito e o meu lugar na sociedade. Tornei-me na mulher que tinha destruído a sua casa e traído os seus votos, um exemplo do que não se deve fazer. Os meses seguintes foram os mais negros da minha vida. Mudei-me para um pequeno apartamento nos arredores da cidade, longe das recordações e dos olhares acusadores. Passei os meus dias em profunda depressão, questionando todas as decisões que tinha tomado. Foi nesse momento de desespero que decidi que precisava de fazer algo para me redimir, não aos olhos dos outros, mas aos meus próprios olhos. Comecei a procurar formas de ajudar os outros, de dar algo em troca a uma comunidade que me tinha rejeitado. Encontrei um centro de ajuda para mulheres em crise. No início, ofereci-me como voluntária para tarefas simples, atender telefones, organizar donativos. Gradualmente, comecei a interagir mais com as mulheres que procuravam ajuda. Muitas delas tinham histórias de traição, embora diferentes da minha. Ouvi-las ajudou-me a pôr a minha própria experiência em perspectiva. Um dia, conheci a Laura. Ela tinha a minha idade e uma história surpreendentemente semelhante à minha. Tinha tido um caso com o seu chefe, destruindo o seu casamento e a sua carreira no processo. Ao contrário de mim, Laura tinha encontrado um caminho para o perdão e a redenção. Laura tornou-se minha mentora e, com o tempo, minha amiga. Ela ensinou-me a importância do auto-perdão, algo com que eu me debatia. Não podemos mudar o passado, disse-me ela uma vez, mas podemos aprender com ele e usar essa lição para ajudar os outros. Lentamente comecei a reconstruir a minha vida. Trabalhar no centro tornou-se a minha âncora, o meu objetivo.
comecei a liderar grupos de apoio para mulheres que tinham passado por situações semelhantes. Partilhar a minha história, por muito dolorosa que fosse, tornou-se uma forma de terapia. Eventualmente, até consegui restabelecer contato com algumas pessoas do meu passado. Nem toda a gente me perdoou e eu aprendi a aceitar isso. O Miguel não voltou a falar comigo e eu compreendi que era um direito dele. O André e eu trocamos alguns e-mails ao longo dos anos, breves e cordiais, mas nunca mais nos vimos. Anos depois daquele domingo fatídico, dei por mim de novo à frente de uma congregação. Desta vez, não foi numa igreja, mas numa conferência sobre relações saudáveis. Estava ali para partilhar a minha história, não como um exemplo de virtude, mas como um aviso e uma lição. Quando me coloquei em frente ao microfone, senti um misto de nervosismo e determinação. Olhei para o público e comecei. O meu nome é Sofia e hoje estou aqui para vos falar do maior erro da minha vida e de como esse erro se tornou a minha maior lição. Partilhei tudo. A monotonia do meu casamento, a emoção da aventura, a intensidade da paixão proibida e as consequências devastadoras dos meus atos. Falei sobre perda, arrependimento e o longo caminho para o perdão. A traição, disse-lhes, não destrói apenas aqueles que traímos, destrói-nos a nós próprios. Rouba-nos a nossa integridade, a nossa paz de espírito e, muitas vezes, as coisas que mais valorizamos na vida. Vi rostos comovidos na plateia, alguns acenando com a cabeça em sinal de compreensão, outros com lágrimas nos olhos. Continuei. Mas também aprendi que mesmo com os nossos piores erros, podemos tirar lições valiosas. Aprendi a importância da honestidade, não só com os outros, mas também comigo próprio. Aprendi que a paixão sem respeito e empenhamento é efêmera e destrutiva. E, acima de tudo, aprendi que há sempre um caminho para a redenção se estivermos dispostos a fazer o trabalho árduo de enfrentar os nossos erros e crescer com eles. Concluí a minha palestra com uma mensagem de esperança. Não só para aqueles que cometeram erros, mas também para aqueles que foram magoados pelas ações dos outros. O perdão, disse eu, é um presente que damos a nós próprios. Liberta-nos do fardo do ressentimento e permite-nos seguir em frente. Quer esteja a perdoar aos outros ou a si próprio, lembre-se que é um processo, não um acontecimento. Leva tempo, requer paciência e por vezes dói. Mas no final, liberta-nos. Quando acabei de falar, houve um momento de silêncio antes de começarem os aplausos. Senti um misto de alívio e gratidão. Pela primeira vez em muito tempo, senti que a minha história, com todos os seus erros e dores, podia servir a algo maior do que eu. Nessa noite, de volta ao meu apartamento, refleti sobre o longo caminho que tinha percorrido. Da mulher que procurava excitação numa aventura proibida à pessoa que estava diante de mim no espelho. Mais sábia, mais compassiva e, acima de tudo, em paz consigo própria. Pensei no Miguel e no André, nas vidas que tínhamos partilhado e que agora vivíamos separados. Senti uma pontada de tristeza, mas já não era acompanhada pela culpa avassaladora de antes. Tinha aprendido a viver com as consequências dos meus atos e a usar essa experiência para crescer. O meu telemóvel tocou, tirando-me dos meus pensamentos. Era uma mensagem de texto da Laura. Hoje foste fantástica. A tua história vai tocar muitas vidas. Sorri, grata pelo seu apoio constante. Enquanto me preparava para dormir, olhei pela janela para a cidade iluminada. A minha vida não tinha corrido como eu tinha planeado, mas tinha encontrado um objetivo no caos que tinha criado para mim. Cada dia era uma oportunidade para ser melhor, para ajudar os outros e para honrar as lições que tinha aprendido da forma mais difícil. Fui para a cama, sentindo uma paz que antes considerava impossível. Amanhã seria um novo dia, outra oportunidade de viver com integridade e compaixão. E embora a minha história de traição e redenção fosse sempre uma parte de mim, já não me definia. Era simplesmente um capítulo de uma história muito maior, uma história de crescimento, perdão e esperança. Fechei os olhos,
grato pela segunda oportunidade que a vida me tinha dado. Não para apagar o passado, mas para criar um futuro melhor. Um futuro em que eu poderia olhar para trás, para os meus erros, não com vergonha, mas com a sabedoria que só advém de cair e voltar a levantar-se. E assim, com o coração cheio de gratidão e esperança, adormeci, pronto para enfrentar o que quer que o amanhã trouxesse. Porque agora sabia que, independentemente dos desafios que enfrentasse, tinha a força para os ultrapassar e a sabedoria para aprender com eles. A minha história, como a de toda a gente, continuava a ser escrita dia após dia. E embora o capítulo da traição tenha sido doloroso, os capítulos que se seguiram estavam cheios de possibilidades. Possibilidades de amor, de perdão, de crescimento e, acima de tudo, de uma vida vivida com autenticidade e objetivo. Nessa noite, enquanto o sono me envolvia, senti uma profunda gratidão pela viagem que tinha empreendido. Uma viagem que me tinha levado da escuridão da traição para a luz da autodescoberta e da redenção. E embora o caminho tivesse sido difícil, cada passo tinha me aproximado da pessoa que sempre quis ser. Com esse pensamento reconfortante, entreguei-me ao sono, pronto para escrever o próximo capítulo da minha vida. Ao acordar na manhã seguinte, senti-me revigorado. A conversa do dia anterior tinha sido catártica, mas também me tinha deixado com um renovado sentido de responsabilidade. Sabia que o meu trabalho, a minha missão, estava longe de terminar. Quando estava a preparar o meu café da manhã, recebi uma chamada inesperada. Era a Marta, a diretora do centro de ajuda onde eu tinha estado a trabalhar. A sua voz soava urgente e entusiasmada. Sofia, viste as notícias? A tua palestra de ontem tornou-se viral. Estão a pedir entrevistas, mais conferências. Acho que isto pode ser o início de algo em grande. Fiquei sem palavras por um momento. Não estava à espera que a minha história tivesse um alcance tão grande. Uma parte de mim sentia-se oprimida, mas outra parte estava cheia de uma determinação que não sentia há anos. Marta, isto é inacreditável. Mas o que é que fazemos agora? Venham ao centro o mais depressa possível. Temos muito que planear. No caminho para o centro, a minha cabeça não parava de girar. Será que estava mesmo pronta para expor a minha história a um público ainda mais vasto? Como é que isso iria afetar as pessoas do meu passado? O Miguel? O André? Ao chegar ao centro, fui recebida por uma equipe entusiasta. A Marta tinha reunido todos os voluntários e funcionários. No quadro branco, já tinham começado a esboçar ideias para uma campanha de sensibilização sobre relações saudáveis e a importância da fidelidade. Sofia, disse Marta, acreditamos que a sua história pode ser o catalisador de uma verdadeira mudança. Não só na nossa comunidade, mas a nível nacional. O que achas? Olhei em redor para os rostos expectantes dos meus colegas. Pensei em todas as mulheres que tínhamos ajudado ao longo dos anos, nas suas histórias de dor e superação. Pensei na minha própria história e em como tinha encontrado um objetivo na dor. Vamos a isso, respondi com uma determinação que surpreendeu até a mim própria. Mas vamos fazê-lo corretamente. Não quero sensacionalismo. Quero que isto seja uma questão de prevenção, de aprender com os erros, de construir relações saudáveis. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividade. Demos entrevistas, organizamos workshops e conferências. Trabalhamos com psicólogos e conselheiros matrimoniais para desenvolver programas de prevenção da infidelidade e de reforço das relações. A minha história tornou-se o ponto de partida para conversas mais alargadas sobre fidelidade, confiança e comunicação nas relações. Recebi centenas de mensagens de pessoas que se identificavam com a minha experiência, tanto de pessoas que tinham sido infiéis, como de pessoas que tinham sido traídas. Um dia, ao verificar o meu correio eletrônico, deparei-me com uma mensagem que me deixou sem fôlego. Era do Miguel. Sofia, tenho visto as tuas entrevistas e lido sobre o teu trabalho. Não posso dizer que te perdoei completamente, mas quero que saibas que admiro o que estás a fazer. Usar a tua experiência para ajudar os outros é preciso coragem. Espero que estejas bem, Miguel. Lágrimas rolaram-me pelo rosto enquanto lia e relia a mensagem. Não era o perdão,
Mas era alguma coisa. Era um reconhecimento. Era uma conclusão. Nessa noite, sentada no meu apartamento, refleti sobre como a minha vida tinha mudado. De mulher que procurava excitação num caso proibido, tinha me tornado alguém que usava a sua experiência para evitar que outros cometessem os mesmos erros. O meu telemóvel tocou. Era a Laura. Como estás a lidar com tudo isto? Perguntou ela. É avassalador, admiti. Às vezes pergunto-me se mereço estar nesta posição, ser uma espécie de exemplo. Não és um exemplo de perfeição, Sofia, disse Laura suavemente. És um exemplo de como podemos aprender com os nossos erros e crescer. Isso é muito mais valioso. As suas palavras confortaram-me. Ela tinha razão. O meu valor não estava em ser perfeita, mas em ser autêntica. Em mostrar que, mesmo depois de cometer erros graves, há esperança. Há um caminho a seguir. Os meses transformaram-se em anos. O nosso programa expandiu-se, chegando a escolas, universidades e até a programas de terapia de casais. Escrevi um livro sobre a minha experiência, que se tornou num inesperado best-seller. Um dia, ao dar uma palestra numa universidade, vi uma cara conhecida na plateia. Era o André. O meu coração acelerou. Não nos tínhamos visto pessoalmente desde aquele dia fatídico na igreja. Depois da conferência, ele aproxima-se de mim. Tinha envelhecido, mas os seus olhos ainda tinham aquele calor que outrora me tinha cativado. Olá, Sofia, disse ele com um sorriso tímido. Foi uma conversa espetacular. André, eu agradeço-te por teres vindo. Olhamos um para o outro por um momento, anos de história não dita a flutuar entre nós. Podemos tomar um café? Perguntou ele. Acho que temos muito que conversar. Acenei com a cabeça, sentindo um misto de nervosismo e alívio. No café, falamos durante horas. André falou-me da sua vida depois de ter sido transferido, de como tinha lutado com a culpa e finalmente encontrado o seu próprio caminho para a redenção. Eu falei-lhe do meu trabalho, das minhas lutas e dos meus triunfos. Nunca pensei que a nossa história acabasse assim, disse André com um sorriso triste. Mas fico contente por teres encontrado um objetivo em tudo isto. Também eu, respondi. Sabes, durante muito tempo perguntei-me se o que sentíamos era real ou apenas uma ilusão. O André acenou com a cabeça, pensativo. Acho que era real, mas também acredito que o amor, o verdadeiro amor, não destrói. Ele constrói. E é isso que estás a fazer agora, Sofia. Estás a construir algo de belo a partir dos nossos erros. Separamo-nos com um abraço. Um abraço que encerrou um capítulo e abriu outro. Já não éramos os amantes apaixonados de antes, mas duas pessoas que tinham aprendido lições difíceis e estavam a usar essa sabedoria para tornar o mundo um lugar um pouco melhor. Nessa noite de volta à casa, olhei pela janela para a cidade iluminada. Pensei no Miguel, no André, em todas as pessoas cujas vidas tinham sido tocadas pela nossa história. Pensei em todos os casais que, graças ao nosso trabalho, puderam evitar a dor que nós experimentamos. Apercebi-me de que a minha história de traição e redenção nunca teria um fim definitivo. Continuaria a evoluir, a tocar vidas, a inspirar mudanças. E eu continuaria a crescer com ela. Enquanto me preparava para dormir, senti uma paz profunda. Não era a paz de alguém que esqueceu o seu passado, mas de alguém que o aceitou e aprendeu com ele. Era a paz de saber que, embora não possamos mudar os nossos erros, podemos sempre escolher como reagir a eles. Fui para a cama, grato pela viagem que tinha feito. Uma viagem que me tinha levado da escuridão da traição para a luz da compreensão e do objetivo. E embora soubesse que o caminho continuaria a ter os seus desafios, sentia-me pronta para os enfrentar. Porque agora eu entendia que cada dia é uma oportunidade de ser melhor, de amar com mais sabedoria, de viver com mais integridade. E essa talvez fosse a lição mais valiosa de todas. Com este pensamento, fechei os olhos, pronta para o próximo capítulo da minha vida. Um capítulo que, tinha a certeza, estaria repleto de novos desafios, novas oportunidades de crescimento e, acima de tudo, novas formas de utilizar a minha experiência para fazer uma diferença positiva no mundo. Que assim,
Com o coração cheio de gratidão e esperança, adormeci, sonhando com as possibilidades que o amanhã traria, porque agora sabia que a minha história, com todos os seus altos e baixos, era um testemunho do poder da redenção e da capacidade humana de mudança. A minha viagem continuou e a cada passo sentia-me mais próxima da pessoa que sempre quis ser. Uma pessoa que, apesar dos seus erros passados, não tinha sido capaz de se libertar dos seus erros. Uma pessoa que, apesar dos seus erros passados, escolheu viver com amor, compaixão e objetivos. E essa escolha, mais do que qualquer outra coisa, foi o que definiu a minha verdadeira história.